Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí, pessoal. Bom dia, GP às 10. Tudo bem? Olha, Mônaco é o único fim de semana de corrida em que dá para gravar um GP às 10 de sexta-feira falando do treino de quinta, do que aconteceu. Mercedes em primeiro e segundo. Então você quer saber de uma coisa? Não vou falar dos treinos, não vou falar da corrida desse fim de semana, porque está muito aborrecido o que está acontecendo, está muito chato, 7 décimos em cima da Ferrari. Oxe, então vamos falar de outras coisas. Vou contar historinhas de Mônaco. O meu melhor grande prêmio de Mônaco, o mais legal que eu cobri. Vamos lá? Senta que lá vem história, como diz o Lito, lá do Aviões e Música. Eu estava tentando lembrar de algumas histórias pitorescas, curiosas, engraçadas de Mônaco nesses anos todos que eu fui para lá. Fui a muitos grandes prêmios de Mônaco, é uma delícia, apesar da bagunça e tudo mais. Para eleger o mais legal que eu cobri, eu acabei ficando entre dois. O de 1996, vitória do Panis, 3 carros chegando ao final, e o de 1992, vitória do Senna. Aquela corrida que o Mansell, no finalzinho, teve um problema numa porca de uma roda, estava ganhando com 1 ano de vantagem, teve de ir para o box, e o Senna estava em segundo, passou, faltavam 7 voltas, o Mansell saiu do box pouco mais de 5 segundos atrás do Senna, e conseguiu chegar em 2, 3 voltas. O carro da Williams era um absurdo. E não ganhou, né? Não ganhou. Porque Mônaco não dá para passar o Senna em primeiro ainda. Puxa vida. Então eu escolhi o de 92. Puxa vida, hein? Você é mesmo um fã do Ayrton Senna, eu sabia. Mas não é por causa da vitória, não. A vitória foi espetacular, claro. Ainda mais aquele ano que o Mansell vinha de 5 vitórias seguidas, se eu não estou enganado. E aí perdeu em Mônaco. E o Mansell encerrou a carreira sem ganhar em Mônaco. Mas não foi pela vitória do Senna, que foi, claro, espetacular e tudo mais, mas foi pelo Roberto Pupo Moreno, por causa da Andrea Moda, que essa corrida me é muito cara na memória, né? Tenho um grande carinho por essa história. Porque em 1992, o Moreno tinha passado pela Benetton em 91, vocês se lembram, foi demitido da Benetton para que a Benetton pudesse promover a estreia do Schumacher. E aí a carreira dele entrou num parafuso, porque assim, a carreira do Roberto Moreno nunca foi fácil, né? O Moreno sempre teve uma vida dificílima e tal. Até que em 1990, ele conseguiu uma vaga na Benetton para o lugar do Nannini, que tinha sofrido um acidente de helicóptero, arrancou o braço do Nannini, conseguiu um pódio no Japão ao lado do seu grande amigo Nelson Piquet, fechou com a Benetton para 91, parecia que as coisas iam começar finalmente a andar bem para o Roberto Moreno, por baixo, né? Aqueles anos todos de sofrimento, de dureza, enfim, ele finalmente iriam ser recompensados pelo seu trabalho, seu esforço, seu talento e tudo mais, até que um pouquinho depois da metade da temporada 91, ele perde a vaga para o Schumacher. Há muitas versões para aquilo e tal, para a demissão dele. O Moreno tinha alguns problemas de saúde mesmo, que acabaram embasando a demissão dele. Era o que o Flávio Briatore dizia na época e tal, enfim, perdeu o lugar. E aí em 92, surge uma equipe chamada Andrea Moda. Andrea Moda. Os loucos anos 90. 1992. Por que esse grande prêmio de Mônaco foi tão especial? Porque a Andrea Moda, graças ao Roberto Moreno, conseguiu largar. O que era a Andrea Moda? Olha, eu vou recorrer, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha assim, aqui ó, de lado pro meu computador, porque eu vou recorrer a um texto maravilhoso, publicado no blog A Mil por Hora, do nosso Rodrigo Matar, em março de 2013. Aliás, eu recomendo, tá? Entrem no blog do Rodrigo e procurem a série que ele escreveu naquela época, chamada Saudosas Pequenas. Primeiro que o nome é maravilhoso, o nome dessa série, né? Saudosas Pequenas. E o Rodrigo conta histórias de equipes pequenas que sucumbiram, sumiram, enfim. Mas cada uma escreveu a sua história. Então, de vez em quando eu vou recorrer aqui ao texto do Rodrigo
porque eu não vou lembrar de cabeça a ordem em que as coisas aconteceram, exceto, é claro, naquele fim de semana de Mônaco. Andrea Moda. O que era Andrea Moda? Andrea Sassetti era o nome de um cara, de um italiano, um empresário italiano, que era dono de uma rede de lojas de sapatos. Fabricava sapatos, sei lá, ele era um Dipolini, existe ainda isso? Um playboy, entendeu? De 32 anos de idade, que resolveu montar uma equipe de Fórmula 1, ter uma equipe de Fórmula 1, na verdade. Aí ele comprou a Coloni que no ano anterior, 91, tinha sido um fiasco, principalmente quando tentou usar um motor boxer Subaru V12, um boxer 12 cilindros da Subaru, aquilo não deu certo, a equipe, sei lá, quebrou, faliu, e o cara foi lá e comprou o diabo da Coloni, o tal do Andrea Sassetti, e inscreveu a equipe no Campeonato Mundial de 92. Muito bem. Só que para inscrever uma equipe nova, era preciso pagar uma taxa de exorbitantes $100 mil. A FOCA, do Bernie Ecclestone, né, para se inscrever, a Associação dos Construtores, ele era presidida pelo Bernie, e o Sassetti não quis pagar, falou que não vou pagar porque a minha equipe, na verdade, é a sucessora da Coloni, que já pagou isso um dia. E aí ele argumentou que a Footwork fizera o mesmo com a Arrows, a March também, não é isso? Deixa eu ver aqui no texto Isso, a March mudou de nome para Leighton House e não pagou a taxa extra para o Bernie Ecclestone. E aí o cara não queria pagar os $100 mil, de jeito nenhum. Como escreve o Rodrigo no seu texto, brigar com o Bernie Ecclestone nunca era um bom negócio, né? Mas, ainda assim, foi lá para a África do Sul o Sassetti com a sua Andrea Moda e 2 pilotos italianos, Enrico Bertaggia e o Alex Caffi. Para a África do Sul, naquela época, eu estou falando em 92, tinha pré-classificação, tá? Só 26 largavam e 30 faziam o treino de classificação, ou seja, 4 que partiam para a classificação perdiam a vaga. A pré-classificação, ela apurava exatamente esses 4 carros entre os excedentes, né, que iriam para a classificação. Então, quando tinha mais de 32 carros inscritos para o Grande Prêmio, na sexta-feira de manhã, cedinho, os carros da pré-classificação 6 carros lutavam por 4 vagas, se tivéssemos 32, por exemplo, para a classificação, para disputar uma vaga no grid. E ainda assim poderiam não se classificar, que era o que geralmente acontecia. Então a pré-classificação era uma festa, era uma farra, porque umas equipes ruins, um negócio precário, às vezes não tinha box, uma zona e tal. A Andrea Moda foi para a África do Sul com um carro só para tentar classificar com o Alex Caffi. Só que o aplique do Sassetti não deu certo. O Bernie não deixou o cara botar o carro na pista se não tivesse o pagamento, não recebesse o pagamento de $100 mil. Muito bem. Aí não correu. Às pressas, o Sassetti encomendou para um escritório de projetos chamado Syntec, essa mesmo, que viria se tornar uma equipe no futuro, a equipe que tinha o Ratzenberger em 94, que morreu. Mas enfim, ele encomendou essa equipe, essa empresa de projetos, um escritório de design e tal, de projeto de carro, que tinha um tal de Nick Wirth, né, como projetista, um carro às pressas. E o cara entregou lá um projeto, pegou um projeto que ele já tinha começado a fazer para a BMW 2 anos antes, que a BMW tinha aí uma ideia, talvez entrar na Fórmula 1, encomendou um projeto, que não andou, estava lá com o projetinho guardado, falou, tá aqui, faz aí o carro. Arrumou uns motores Judd, na correria monstro, fomos para a corrida do México, exatamente. 2 carros. As coisas chegaram no México desmontado. Imagina um carro de Fórmula 1 sendo feito nessa correria danada e a equipe, a tal da Andrea Moda, tendo de montar os carros para disputar a pré-classificação no Grande Prêmio do México. E naquela correria, corre para montar. Sabe quando é que o carro ficou pronto? Depois da corrida. Exatamente isso. Os 2 pilotos, Bertaggia e o Caffi, ficaram lá sem fazer nada. Ficavam no hotel, às vezes passavam no autódromo, e a Andrea Moda não conseguiu montar os carros só quando terminou a prova que os carros estavam prontos, mas de qualquer maneira foi um alento, porque, poxa, para a etapa seguinte, no Brasil, teríamos 2 carros da Andrea Moda, carro preto, escrito Andrea Moda. Aí, o Caffi e o Bertaggia se encheram o saco e pediram as contas, falaram, não, vou ficar nesse troço aí. E quando chegaram ao Brasil, os meninos da Andrea Moda ficaram sabendo que os seus pilotos eram novos, seriam outros. Um deles, o inglês Perry McCarthy, que viria a ficar mais conhecido como o Stig do Top Gear, e o brasileiro Roberto Moreno, que estava naquela altura sem emprego,
sem ter onde correr. Aceitou um contrato. Lembro bem daquela situação lá em Interlagos, em 92, o Roberto Moreno ficou bravo comigo quando eu perguntei para ele que se não era uma maluquice fazer aquilo e tal. Pô, você só vê o lado negativo. O Moreno ficava bravo com qualquer coisa, putz grilo. Você só vê o lado negativo das coisas. Não é isso, mas os caras não tem nem carro e tal. Bom, daí começaram a montar o tal do carro. Gente, aquilo foi um circo. O Perry McCarthy, primeiro que não pôde ser inscrito nem na pré-classificação, porque ele não tinha superlicença. Quando a Andrea Moda chegou a cogitar, naqueles dias, naquela semana do Grande Prêmio do Brasil, fazer um shakedown do carro em Jacarepaguá, depois na pista de testes de freios Varga, no interior de São Paulo, depois no Campo de Marte, e claro que nada disso aconteceu, até que o carro conseguiu ficar pronto, o Moreno conseguiu sair do box com o carro, ligou, foi para a pista. Putz, fez um tempo que não dava, mal daria grid na Fórmula 3 sul-americana. E aí, quando ele voltou para o box, voltou com a alavanca de câmbio na mão. Aí foi um desastre, claro, que não deu para participar do Grande Prêmio do Brasil. Os tempos foram horríveis, né? Fomos para Barcelona, agora eu estou consultando aqui o texto do Matar. A superlicença foi dada ao Perry McCarthy, a equipe conseguiu fazer o segundo carro, montou 2 carros, mas o McCarthy, na hora que saiu do box, quebrou. O Roberto Moreno também foi para a pista, mas o motor explodiu e também não conseguiu a classificação. Nem fazer tempo da pré-classificação. Imola, os 2 carros na pista. O Perry McCarthy, quando conseguiu então finalmente andar com o carro mais do que 5 metros, né? Lá em Imola, no Grande Prêmio San Marino, ele fez um tempo 15 segundos pior do que o primeiro tempo daquele treino, daquele dia. O Roberto Moreno ficou a 7 segundos, mais de 7 segundos do melhor tempo do dia. Quer dizer, não tinha a menor condição. E aí fomos para Mônaco, já com todo mundo na Fórmula 1 olhando para aquela equipe como, porra, que esses caras estão pensando, né, bicho? Isso também há limites, né? Há limites para esculhambação. No primeiro treino, na pré-classificação, o Moreno, ele conseguiu tirar, ele desalojou, como diz aqui o Rodrigo Matar, a La Russe do Ukio Katayama e conseguiu passar da pré-classificação. O que já seria um espanto, o que já seria não, que já foi um espanto, uma vitória maravilhosa. Eu estava nessa corrida. Na classificação, quando ele foi para o treino de classificação, que eliminava mais 4 carros, o Roberto conseguiu o 20º tempo. O 20º tempo o Moreno fez. Foi demais, porque no sábado os caras alguns começaram a melhorar, de quinta para sábado, o Moreno ele não conseguiu melhorar, mas ainda tinha gente atrás dele. Ele ficou em 26º, torcendo para os caras que estavam na pista ainda não conseguirem melhorar nada. E ele ficou com o último lugar no grid, à frente dos 2 carros da Brabham, do Eric Van der Poel, do Damon Hill e do Fundo Metal do Andrea Chiesa e do March do Paul Belmondo. E assim, com a 26ª e última posição, por 36 milésimos de segundo, o Roberto Moreno conseguiu classificar aquela cadeira elétrica da Andrea Moda para o Grande Prêmio de Mônaco de 1992. É demais! Gente, é uma façanha que vocês não têm noção do tamanho. Sério, não tem noção do tamanho. Numa época de pré-classificação, consegui passar da pré com aquele carro, que na corrida anterior, em Imola, tinha tomado 15 segundos com o Perry McCarthy do primeiro colocado. 15! E ele conseguiu. E foi para a corrida, sabendo que não ia terminar. Eu lembro que eu conversei com ele, perguntei, e aí, putz, que demais e tal. Ele falou assim, pô, cara, olha, terminar vai ser muito difícil, porque a gente só tem 2 motores, e um já tá meia vida e o outro tá quebrando. Chegou a ficar em 19º, foi a classificação oficial dele na corrida, na 12ª volta, quando o motor, o Judge, explodiu. Mas foi uma grande façanha, uma grande proeza, e foi o mais legal daquele fim de semana, eu que sou um outrista, né? Claro que a vitória do Senna, como eu disse, foi espetacular. Poxa, naquele ano ainda, né, do jeito que estavam as coisas, com aquele carro do outro planeta e tal, da Williams, mas o Moreno se classificar para o Grande Prêmio de Mônaco foi demais. Foi o grande herói daquele final de semana. Depois disso, a equipe foi para o Canadá, só para fechar a história da Andrea Moda, foi para o Canadá, mas não estava pagando os motores para a Judd. Aí eles tiveram que usar uns motores emprestados, só um motor. Quem emprestou? A Brabham emprestou, e durou 4 voltas, fundiu. Está relatado aqui pelo Rodrigo Matar. Na França, foi um ano, o Grande Prêmio da França, já em
em Manicourt, que teve uma greve de caminhoneiros que eu levei de Paris até Manicourt, sem GPS, porque não existia isso na época, só com mapas de papel. Nós levamos, era uma viagem que levava normalmente umas 3 horas estourando. Nós levamos, acho que 8 ou 9 horas para chegar, porque todas as estradas, as autoroutes estavam bloqueadas pelos caminhoneiros franceses ali. Foi punk o negócio. Nós conseguimos chegar, só que a André Moda não conseguiu chegar a Manicourt com o seu caminhão, não conseguiu chegar com seus equipamentos e, enfim, a equipe não participou nem da pré-classificação, já levou outro esporro da FIA. Na Inglaterra, em Silverstone, eu não lembrava dessa história, o Rodrigo conta aqui, uma atrapalhada histórica. Vou relatar do jeito que ele escreveu, porque é muito gostoso o texto. Os 2 carros foram para a pré-classificação mais uma vez e Perry McCarthy, sempre ele, foi tentar a sorte com pneus biscoito numa pista que já estava secando. Como sói, ele levou 27 segundos da pole position do Nigel Mansell. Não deu para classificar o McCarthy. Na Alemanha, outra história maravilhosa que o Rodrigo conta. O Perry McCarthy estava jogando Super Nintendo nos boxes e perdeu a pesagem e foi desclassificado. E o Moreno novamente não conseguiu a vaga da pré-classificação. Na Hungria, o Van der Poel saiu da Brabham, ficaram só 31 carros e isso deu a chance do Moreno conseguir se classificar para os treinos oficiais. Eliminou justamente o Perry McCarthy. Mas não conseguiu a classificação para o grid, né? Acabou ficando fora. Na Bélgica, depois eu vou procurar os textos da época que eu escrevi na Folha, mas a gente nem dava tanta atenção para isso, porque tinha cena, briga com o McLaren, aquela coisa toda, então era meio que notinha mesmo, né? Mas quando chegou na Bélgica, o Sassetti foi preso. O carro do Moreno ficou a 14 segundos da pole. 14 segundos da pole. E o Perry McCarthy ficou a 24 segundos da pole. E aí, bicho, teve uma treta danada, porque o Sassetti foi preso na Bélgica. Ele teve um processo na Itália por emitir notas fiscais frias, enfim, 171 total. E aí a equipe fechou as portas, né? O cara foi preso, fecharam as coisas no caminhão. Eu nem sei que fim levou o tal do Andrea Sassetti. Já procurei no Google, não encontrei. Você bota Andrea Sassetti, só aparece a história da Andrea Moda. Mas enfim, essa foi a história da Andrea Moda, que terminou então naquele grande prêmio da Bélgica, com o dono preso e os carros que nunca conseguiram nada numa corrida de Fórmula 1, exceto aquela participação brilhante do Roberto Moreno no Grande Prêmio de Mônaco. Quer dizer, por essa história, por esses percalços, por essas trapalhadas que estão tão lindamente e deliciosamente relatadas no blog do Rodrigo Matar, é que a gente vê o tamanho da façanha do Moreno de classificar o carro para o grid naquela ocasião. Meu Grande Prêmio de Mônaco do coração, portanto, é esse de 1992. Valeu, gente. Um bom fim de semana para todos. Tem EPRI de Berlim nessa manhã de sábado. Tem o Grande Prêmio de Mônaco, claro, espetacular como sempre, domingo, embora a gente não tenha grandes expectativas de uma corrida maravilhosa, tanto quanto é a história de Mônaco. E temos 500 milhas de Indianápolis. Então, um final de semana delicioso para quem gosta de Fórmula 1, para quem gosta de Fórmula Indy, para quem gosta de Fórmula E e para quem gosta de velocidade. A todos, um ótimo final de semana. A gente volta segunda-feira com mais um GP às 10. E salve André Moda, viva Roberto Moreno, esses verdadeiros heróis da Fórmula 1. Até por isso que eu estou de preto hoje. Se alguém conseguir uma camiseta do André Moda, aceito de presente. Beijos.